Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, por conta da nossa reformulação do cronograma, né? Mais uma vez a gente precisou ajustar algumas datas. Eu estou gravando aqui um vídeo sobre a distância entre pontos. A ideia é que a gente faça uma sala de aula invertida. Eu não sei se vocês já usaram essa metodologia. É considerada uma metodologia ativa na área da educação, em que primeiro o aluno se familiariza com o tema, né, sozinho, e aí na sala de aula o professor sistematiza e tira as dúvidas, né? Então, a ideia é que na aula do dia 22 de abril vocês assistam esse conteúdo, né, referente à aula de 22 de abril vocês assistam o conteúdo, e aí na aula do dia 29 a gente retoma as questões principais, eu sistematizo com vocês algumas questões, e a gente tira as dúvidas que ficaram em relação a essa videoaula, tá bom? Bom, então o estudo analítico do ponto, além daquilo que a gente já estudou de ponto médio, das características principais das coordenadas que nos permitem resolver alguns exercícios, abarca também o estudo da distância entre pontos. Qual que é o objetivo dessa parte aí da geometria analítica? É tentar determinar a distância entre dois pontos no plano, conhecendo apenas as suas coordenadas. Então, se eu estiver falando do ponto de vista da geometria, para encontrar a distância entre dois elementos, eu coloco uma régua e meço. Aqui a ideia é, a partir das coordenadas, determinar exatamente a distância entre esses dois pontos. Então, aqui a gente tem dois pontos genéricos, A, que tem coordenadas x de A e y de A, e B, com coordenadas x de B e y de B. E a ideia é que a gente possa determinar a distância DAB, né? Essa é uma nomenclatura, uma forma que a gente utiliza para indicar a distância. Deixa eu só selecionar aqui, ó. Então, assim, a distância dos pontos AB, ou seja, o comprimento de AB, né, do segmento AB. Então, aqui a gente tem uma forma qualquer, né, de AB, a gente está generalizando. Então, o A com coordenadas x de A e y de A, e o B, x de B e y de B, e a gente quer descobrir esse tamanho aqui, a distância de AB. A gente consegue criar um triângulo aqui, e um triângulo retângulo. Então, se a gente definir esse ponto C, sendo que o C tem coordenadas x de B e y de A, né? Olha, se a gente olhar aqui, ele está alinhado a B e a A. Ele é um triângulo retângulo em C. Dessa forma, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Nossa hipotenusa é a distância de AB e os catetos são a distância de A até C e a distância de B até C. Então, AB ao quadrado, que é esse tamanho da distância, é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Portanto, a gente consegue encontrar a distância usando essa relação. Então, vamos pensar aqui, antes de mais nada, quais são os tamanhos de cada cateto. Se a gente olhar aqui o cateto que está na horizontal, a distância dele é x de B menos x de A, né, o tamanho dele. X de B menos x de A. Se a gente olhar na vertical aqui, o tamanho de BC é y de B menos y de A. Então, a gente pode escrever dessa forma. AB ao quadrado é a distância de AB, né? Então, AB é a distância de AB, então a distância de AB ao quadrado vai ser igual a AC é x de B menos x de A ao quadrado, e o BC é y de B menos o y de A ao quadrado, né? Então, eu vou conseguir calcular a distância tendo apenas as coordenadas de B e de A. E aí dá para a gente colocar de uma forma mais simplificada, né? A distância de AB vai ser igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, basicamente isso. Essa daqui é a fórmula da distância entre dois pontos quando eu conheço as duas coordenadas desses pontos. Beleza? E se a gente tiver uma outra situação em que o B vem antes do A, né? Vamos dizer assim, será que muda alguma coisa na fórmula? Olha, vamos subir aqui, antes era o A, né? Que vinha primeiro ponto, depois o B. Então, a gente imagina aqui que x de B menos x de A seria um valor positivo, e y de B menos y de A também, né? Porque o y de B é maior do que y de A e o x de B é maior do que x de A.
Mas e se fosse ao contrário? Será que muda alguma coisa? A gente consegue criar o triângulo da mesma forma. Sumiu aqui a distância de AB. Então, eu consigo criar o triângulo da mesma forma. Então, continua valendo aquela relação. A distância de A até B ao quadrado vai ser igual a até C ao quadrado mais B até C ao quadrado. Só que aqui eu vou ter uma mudança, porque o A vai ser y de A menos y de B, e aqui embaixo x de A menos x de B. Quando eu colocar na fórmula aqui, eu vou ter que a distância de AB ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado mais y de B. Opa, fiz errado, vamos voltar. Desculpa, gente. Então, vai ser y de A menos y de B ao quadrado. Então, é a mesma relação, só que eu inverti aqui os valores. Mas a pergunta que fica é, será que eu vou ter que saber sempre a posição dos pontos, né, para poder determinar? Não, a gente pode usar sempre a mesma fórmula, né? Na verdade, assim, tanto faz a ordem, porque a gente vai elevar ao quadrado. Então, vocês podem sempre pensar em x de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado, tanto faz. Vamos colocar números aqui para vocês entenderem o porquê. Vamos supor que x de b seja 2 e x de a seja 5, y de b seja 3 e y de a seja 7. Né? Se a gente calcular aqui a distância, 5 menos 2 dá 3. Então, vou até trocar a cor da caneta aqui. Então, se eu usar essa primeira fórmula, eu ficaria com 5 menos 2, que é 3 ao quadrado, mais 7 menos 3, que é 4 ao quadrado. Agora, se eu usasse essa fórmula aqui de baixo, x de b seria 2 e x de a seria 5, y de b é 3, menos 7 ao quadrado. Então, aqui eu teria o menos 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, e aqui o menos 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, a ordem não interfere, porque a gente está falando em tamanho, né? E quando ele vai elevar ao quadrado, os dois vão ficar positivos. Portanto, né, o certo, quando a gente define a fórmula, né, generalizando, a gente diz assim, olha, que a distância de AB ao quadrado é igual ao módulo de xb menos xa ao quadrado, mais o módulo de yb menos ya. E o módulo, ele indica para a gente a distância entre duas coisas. Então, é a distância do x de b de x de a e a distância de y de b menos y de a. Então, a gente generaliza, né? Só para que vocês saibam aí que tanto faz a ordem, a localização dos pontos, essa fórmula aqui, essa equação vai sempre funcionar, tá bom? Então, a distância de AB, eu pego o tamanho da distância entre as coordenadas de x de b menos x de a ao quadrado, y de b menos y de a ao quadrado. É isso que vocês têm que saber sobre a distância. Agora, a gente vai ver algumas aplicações desses conceitos em exercícios. Bom, vamos para o exercício, então. Determinar a distância entre A, que tem coordenadas 8 e 3, e B, que tem coordenadas menos 4 e 8. Então, a gente tem aqui indicadas na tela as localizações, né, de cada um dos pontos. O B, menos 4 e 8, e o A, 8 e 3. Então, a gente precisa encontrar a distância. A gente consegue, assim como nos exemplos anteriores, né, que estavam generalizados lá, desenhar um triângulo retângulo, que vocês vão imaginar que está reto, né? E aí a gente tem os dois catetos aqui e a hipotenusa. Vamos usar direto a fórmula. A distância de AB vai ser igual a raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado mais y de b menos y de a ao quadrado. Eu sou péssima com esse negócio de digitar aqui, gente. Então, a distância de AB a gente vai substituir porque a gente já conhece as coordenadas. X do ponto B está aqui, ó, menos 4. X do ponto A, 8. Então, menos 4 menos 8 ao quadrado, mais y do ponto B está aqui, 8.
e y do ponto A, 3. 8 menos 3. Então, a distância de AB vai ser igual a menos 12 ao quadrado, mais 8 menos 3, 5 ao quadrado. A distância de AB vai ser 144 mais 25. Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada de 169, né? Só somando aqui. Tirando a raiz quadrada de 169, dá 13. Então, a gente descobre que a distância de A até B é 13. Conhecendo as duas coordenadas, a gente chega no tamanho da distância. Beleza? Só que é claro que nem sempre os exercícios vão vir dessa forma, né? Trazer para vocês as coordenadas e pedir a distância. Existem algumas variações. Então, vamos ver o que pode acontecer. Então, aqui diz assim, olha, sabendo que o ponto P pertence ao eixo das abscissas e está equidistante dos pontos A e B, determine suas coordenadas. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que o ponto P está no eixo das abscissas, então ele está em algum lugar aqui do eixo X, né? Então, é uma informação importante. P pertence ao eixo X, ao eixo das abscissas. E ele diz ainda que está equidistante. Equidistante significa a uma mesma distância. Então, se eu encontrar o ponto P, esse ponto P está a uma mesma distância de A e de B. Então, essa é a informação que ele está dando para a gente. Bom, vamos ver então como que a gente vai resolver isso. Então, a primeira coisa, né, aquela ideia de que se P pertence ao eixo OX, isso só vai acontecer se e somente se o y do ponto P é igual a zero, né? Lembra lá, se eu tenho o ponto P aqui no eixo X, ele não vai ter altura, então ele vai ter que ser zero. Bom, dessa forma, portanto, a gente sabe que o ponto P ele tem um x que a gente não conhece e zero. Beleza, isso já ajuda porque a gente tem só uma incógnita agora para encontrar o ponto P. E além disso, a gente tem a informação que a distância de A até P é igual à distância de B até P, porque os pontos são equidistantes. Então, vamos usar essa relação. Qual que é a distância de A até P? Qual que é a distância de D até P? Vamos colocar tudo isso na equação para ver o que vai acontecer. Então, distância de A até P vai ser o x de P menos o x de A ao quadrado mais o y de P menos o y de A ao quadrado. E a distância de BP vai ser o x de P menos o x de B ao quadrado mais o y de P menos o y de B ao quadrado. Não se assustem com isso, porque a gente tem muitas informações. Olha, a gente tem o x de P é o que a gente quer descobrir, né? A gente não sabe o que é. O x de A a gente tem, tá no enunciado aqui. O y do P a gente tem que é zero, porque ele está no eixo das abscissas. E o y de A a gente tem também. O x de B a gente tem do enunciado 8. O y de P a gente tem que é zero. E o y de B também a gente tem que é menos 2. Então, a gente tem quase todas as informações, menos a x do P, que a gente quer descobrir. Então, eu vou cortar essas duas raízes aqui, tá bom, gente? Porque elas não são necessárias aqui para continuidade. Porque eu tenho raiz dos dois lados, né? Então, x de P é o x que eu quero descobrir. Vamos substituir tudo que a gente tem. O x de A é o 4. O y de P é o 0 aqui, ó. E o y de A é o 2. Menos 2 ao quadrado. Agora aqui, o x do ponto P é o x que a gente quer descobrir. O x do ponto B é o 8. Então, menos 8 ao quadrado. Mais o y do ponto P é 0. E o y do ponto B, que está aqui, é menos 2. Então, toma só cuidado, né? Menos 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar aqui, olha, que x menos 4 ao quadrado vai ser, menos 2 ao quadrado que dá 4, vai ser igual a x menos 8 ao quadrado, mais 2 ao quadrado que dá 4. Né?
Aqui a gente já pode até anular esses dois valores aqui. Então, a gente tem que x menos 4 ao quadrado é igual a x menos 8 ao quadrado. Então, a gente vai precisar abrir o produto notável aqui, né? Abrir esse quadrado e ver o que vai acontecer. Então, x menos 4 ao quadrado é x ao quadrado, menos 8x, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais 16. E aqui é x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo dá 16x, então menos 16x mais 64. Opa, falei 64, escrevi 46. Peraí. Mais 64. X ao quadrado eu vou poder anular com esse daqui. Então, menos 8x mais 16x vai ser igual a 64 menos 16. 8x é igual a 48. X é 48 sobre 8, que dá 6. Então, portanto, o ponto P, que é equidistante desse A e B e pertence ao eixo das abscissas, é o 6 e o 0, né? Tem coordenada 6 e 0. Então, ele está aqui, ó. Então, aquelas informações que eu tinha colocado, né? Que para P pertencer ao eixo X, o Y de P tem que ser igual a 0, portanto, P é X e 0. E a distância de AP é igual à distância de PB. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas isso não é o ponto médio? Nesse caso, sim, mas poderia não ser, né? Nesse caso aqui, o P está bem no centro desses dois, mas poderia não ser e a gente vai ver como que isso pode acontecer, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer aqui no exercício 3, tem relação com 2. E se P, ao invés de pertencer ao eixo das abscissas, pertencesse ao eixo das ordenadas? Ou seja, se ele pertencesse a um ponto aqui no eixo Y, mas também fosse equidistante de A e de B, desses mesmos pontos A e B, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que o x do ponto P, que é igual a 0. Então, vamos ver, né? Sabendo que o ponto P pertence ao eixo das ordenadas agora e que é equidistante, o que vai mudar no exercício? Nesse caso, para P pertencer ao eixo OY, isso vai acontecer se e somente se o x do ponto P for igual a 0. O ponto não tem lateralidade, ele só tem altura. Então, portanto, o P eu vou poder dizer que ele é 0 e um y qualquer. E continua valendo a relação, que a distância de A até P é igual à distância de B até P. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a raiz quadrada de x de P menos x de A ao quadrado, mais y de P menos y de A ao quadrado. Aqui eu tenho a distância entre A e P. A raiz quadrada de x de P menos x de B ao quadrado, mais y de P menos y de B ao quadrado. Aqui eu tenho a distância de P e B. Essas duas coisas são iguais. Vou cortar a raiz. X de P agora a gente tem, que é 0, ó. A gente tem as coordenadas de A e tem as coordenadas de B. Vai bastar descobrir y de P, que é o que a gente quer descobrir para poder encontrar as coordenadas de P. Então, vamos substituir. X de P é 0, x de A está aqui, é 4. Y de P é o que a gente quer descobrir, y. E y de A está no enunciado aqui, é 2, menos 2 ao quadrado. X de P é 0 e x de B é 8. Y de P é o que a gente quer descobrir, que é y, e y de B é menos 2. Então, de novo, tomar cuidado com esse menos 2. Bom, 4 ao quadrado aqui vai dar 16, mais y menos 2 ao quadrado. Esse y está parecendo um 4, né? Vou tentar arrumar, gente, que essa parte tecnológica aqui de coordenação motora está difícil. Então, é y menos 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 0 menos 8 ao quadrado, dá menos 8, que dá 64, né? Quando eleva ao quadrado. E y mais 2 ao quadrado. Então, aqui não vai dar para cancelar os números, vamos abrir o y menos 2 ao quadrado e o y mais 2 ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro, y ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 4y mais 4. E aqui, y ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo,
mais 4y mais 4. Y ao quadrado com y ao quadrado a gente pode cancelar. Agora vamos ver o que vai acontecer com os números. Aqui eu tenho menos 4y, 16 mais 4 são 20. E aqui eu tenho 4y positivo, 64 com 4, 68. Portanto, menos 4y, né? Vou passar para cá esse, é igual a 68 menos 20, menos 8y é igual a 48. O y vai ser 48 dividido por 8, né? O menos y. Então, eu tenho que menos y. Fiz uma confusão aqui, né? Que não coube. Então, o y é igual a menos 6. Portanto, o P, nesse caso, ele vai ser 0 e menos 6. Vamos ver como que fica aqui. Não, 0 e menos 6, o ponto está aqui. E tem a mesma distância de A até B. Até fiz no GeoGebra, dá 8,94. O que mudou? Mudou a condição do P, né? O P agora pertence ao eixo AY, então o x dele é 0, mas a relação da equivalência, da equidistância, continua o mesmo. Então, vejam, né? O ponto médio que estava aqui no outro exercício, ele também é equidistante de A e de B, mas ele não é o único. Ele tem um outro aqui, por exemplo, o ponto P, que também é equidistante de A e de B. Então, a gente não pode assumir que é o ponto médio. Então, a gente tem, na verdade, infinitos. Depois a gente vai ver, olha, que tem infinitos pontos aqui que poderiam estar a uma mesma distância de A e de B, tá bom? E ainda tem mais uma variação do exercício 2. E se o ponto P pertencesse a bissetriz dos quadrantes pares, pertencesse a essa linha que está aqui, ó, a B24, né? Não sei se vocês lembram dessa relação. Aí, se P pertencesse a essa bissetriz, provavelmente estaria mais ou menos aqui, né? Um ponto P que está a mesma distância de A e de B. O que mudaria no exercício? Vamos pensar. Então, aqui, sabendo que o ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes pares, então mudei aqui a relação dele. Está equidistante dos pontos A e B, determine suas coordenadas. Então, vamos pensar de novo. Para P pertencer à bissetriz dos quadrantes pares, a B24, isso vai acontecer se e somente se o y dele for igual a menos x. Né? Lembra que a gente tinha essa relação. Então, portanto, eu posso dizer que meu ponto P ele tem coordenadas x e menos x. Se eu achar aqui, por exemplo, 3, aqui vai ser menos 3. Se eu tiver menos 7, aqui vai ser 7. Né? É sempre um oposto do outro. E ainda vale a relação da equidistância pelo enunciado. A distância de A até P. Opa, deixa eu arrumar aqui, gente. A distância de A até P vai ser igual à distância de A de B até P. Né? Porque está dizendo que o ponto P está equidistante. É igual à distância de B até P. Então, distância de A até P, x de ponto P menos x de ponto A ao quadrado mais y do ponto P menos y do ponto A ao quadrado vai ser igual a x do ponto P menos x do ponto B ao quadrado mais y do ponto P menos y do ponto B ao quadrado. Beleza, cortar as raízes aqui, que elas têm dos dois lados. E vamos substituir. X do ponto P é x, né? X do ponto A está no enunciado é 4. Y do ponto P é menos x e y do ponto A é 2. X do ponto P é x, x do ponto B é 8. Y do ponto P é menos x e y do ponto B é menos 2. Já vou colocar aqui direto menos 2 mais 2, tá bom? Só para ganhar uma linha. Agora eu vou ter que abrir esses produtos notáveis de todos eles, né, esses quadrados. Então, x menos 4 ao quadrado é x ao quadrado, menos 8x mais 16, mais x menos 2 ao quadrado. Isso é x ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2x positivo aqui, então mais 4x mais 4. X menos 8 ao quadrado, x ao quadrado, menos 16x mais 64. E aqui, x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo dá menos 2x, então vai ficar menos 4x mais 4. Vamos ver o que a gente consegue cancelar. Esse x ao quadrado eu consigo cancelar com esse, anular, né?
Esse aqui eu consigo anular com esse. Acho que é só. Menos 8x com mais 4x dá menos 4x. E 16 com 4... Ah, dá para cancelar esse 4 com 4 aqui, gente, agora que eu vi. Então, vai ficar menos 8x mais 4x dá menos 4x mais 16 desse lado. E aqui desse lado, menos 16x menos 4x são menos 20x mais 64. Então, menos 4x mais 20x é igual a 64 menos 16. Menos 4x mais 20x são 16x, que vai dar 48 desse lado. O x é 48 sobre 16, que é 3. Então, portanto, esse ponto P que a gente busca é o 3 e o menos 3. Vamos ver no enunciado. Então, a gente tem mais um ponto que é equidistante a e a B, só que agora ele está na bissetriz dos quadrantes pares. É o 3 e o menos 3. Beleza? Bom, quais são as semelhanças e as diferenças entre esses três exercícios? No caso, todos eles, o ponto P que a gente buscava estava equidistantes do ponto A e B. O que mudava? A característica do ponto P. Então, primeiro ele pertencia ao eixo das abscissas, depois ao eixo das ordenadas e depois à bissetriz dos quadrantes pares. Então, a gente muda a característica do ponto, só que a lógica do exercício continua sendo a mesma. Eu marco sempre isso, porque esse é o foco da geometria analítica, essa sistematização do raciocínio. Não importa qual é a característica do ponto ali, a forma de resolução ela é sempre a mesma, tem um método para isso. Né? Então, aqui, o fato de ser do eixo das abscissas, a gente tinha que a altura do ponto era 0, então essa era a característica do ponto. Para pertencer ao eixo das ordenadas, a lateralidade era 0, né? Então o x do ponto era 0, então a característica do ponto mudou. E se pertence à bissetriz dos pontos 2b, 2, 4, o y de 1 é igual ao x, a menos x, desculpa, e eu mudo a característica do ponto. Né? A relação entre os pontos continua sendo a mesma, de equidistância, então o raciocínio entre eles vai ser, aplicando a fórmula, vai ser o mesmo. Eu vou mudando só as coordenadas aí em cada um dos casos, mas eu uso sempre a mesma equação, tá bom? Então essa é a relação que a gente tem e que é a chave aí da geometria analítica. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui. Exemplo 5. Sabendo que Q, 1 e Y é um ponto do quarto quadrante e que a distância entre Q e o ponto P, que tem coordenadas 0 e 4, é 5 raios de 2, calcule o valor de Y. Então, ele está dizendo que o ponto Q está no quarto quadrante, né? Vamos lembrar o que isso significa. Então, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho X. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, o ponto está aqui, o ponto Q está localizado no quarto quadrante, ele tem X positivo e Y negativo, porque ele está para a direita e para baixo. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que a distância de P até Q é igual a 5 raiz de 2. E ele quer saber quem que é o valor de Y. Então tá, vamos tentar ver se a gente consegue encontrar. Como que eu vou calcular a distância de P até Q? Usando a fórmula. Então, a raiz quadrada de x de Q menos o x de P ao quadrado mais y de Q menos y de P ao quadrado. Isso é igual a 5 raiz de 2. Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados para a gente não ficar trabalhando com as raízes, tá bom? Então, elevar ao quadrado dos dois lados. Eita, não consigo escrever o 2 aqui, acho que tem um número em cima. Então, aqui eu vou ficar com x de Q menos x de P ao quadrado mais y de Q menos y de P ao quadrado, que vai ser igual a 25, né? 5 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. Vamos substituir. X do ponto Q tá aqui, ó, 1. X do ponto P, 0. Mais y do ponto Q é o que eu quero descobrir, o y. E y do ponto P está indicado aqui no enunciado, que é o 4. Isso é igual a 25 vezes 2 são 50. Então, aqui eu tenho que 1 ao quadrado, mais
y menos 4 ao quadrado é igual a 50. Aqui a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente pode desmembrar o produto notável, mas eu tô vendo aqui que vai dar algo bom. Eu vou primeiro tirar esse 1 daqui, ó. Y menos 4 ao quadrado vai ser igual a 50 menos 1. Y menos 4 vai ser igual a 49 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu tô vendo que ia dar um quadrado perfeito aqui. Então, se um número ao quadrado é 49, esse número tem que ser 7 ou menos 7. Então, eu sei que o y menos 4 é igual a 7 ou o y menos 4 é igual a menos 7. Então, não precisa fazer Bhaskara, né? Facilita. Então, o y vai ser 7 mais 4, que é 11, ou o y vai ser menos 7 mais 4, que são menos 3. Beleza. Então, eu tenho duas possibilidades, né? Ou o meu ponto Q, ele vai ser 1, que está no enunciado, e 11, ou então o meu ponto Q vai ser 1 e menos 3. Só que esse de cima não convém. Por que ele não convém? Porque 1 e 11 é um ponto do primeiro quadrante, e eu quero um ponto do quarto quadrante. Então, a minha resposta vai ser 1 e menos 3, né? Isso daqui é uma resposta possível, mas não convém ao enunciado, né? Só um paralelo aqui, ó. Se vocês não tivessem percebido, não teria problema. O que vocês fariam? Quando chegassem nessa passagem aqui, vocês fariam produto notável, então y ao quadrado menos 8y mais 16, que é igual a 50, e aí vocês teriam uma equação de segundo grau, que daria 17 menos 50, menos 33. Vocês teriam uma equação de segundo grau, vocês resolveriam por Bhaskara e encontrar a mesma coisa. y1, 11 e y2, menos 3, tá bom? Não se preocupem com isso, caso não percebam aqui, vocês vão encontrando do mesmo jeito. Então vamos lá, vamos retomar o que o exercício pediu, né? O que a gente fez. Ele trouxe pra gente as informações de Q, só que ele deu só uma coordenada, a outra ele deixou em função de y, né, que a gente precisava encontrar. Disse que era um ponto do quarto quadrante, deu as coordenadas de P e a distância. Então, a gente usou a fórmula da distância, substituiu as informações que a gente tinha uma única incógnita, que era o y. Ao final, a gente descobriu que tinham dois pontos que tinham essa característica de estar 5 raios de 2 de P, né? Mas só um deles que foi bom pra gente, porque o enunciado dizia que ele estava no quarto quadrante. Beleza? Bom, agora então, vocês podem resolver a parte de trás da primeira lista de exercícios, né? Já tem lá no Moodle também o gabarito, né? Mas tentem resolver a parte de trás. Na próxima aula, o que a gente faz? A gente retoma essas questões principais do conteúdo em si, né? E resolve os exercícios que vocês tiverem mais dúvidas, tá bom? Então, anotem aí as dúvidas de vocês. Provavelmente a gente não vai ter tempo de resolver todos os exercícios, mas a gente resolve os que vocês tiverem mais dúvidas, combinado? Até mais, pessoal. Um abração e bom feriado. Aproveitem o feriado.